Olá, boa tarde a todos. Olá, Paulo, bem-vindo. Bem-vindo a todos os participantes. O meu nome é Karina, eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Quero-vos dar as boas-vindas a mais um webinar dinamizado pela Escola. Nós hoje temos um tema particularmente difícil para todos nós, que é a guerra na Ucrânia, o impacto na nossa saúde mental. Vamos ter connosco o Paulo Cunha para nos falar um bocadinho acerca desta temática. O Paulo é psicólogo clínico e é também presidente da delegação centro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Vamos estar juntos nesta próxima meia hora para falar um bocadinho então do impacto que isso tem nas nossas vidas, na nossa saúde. Quero-vos convidar a todos a estarem presentes, a colocarem as vossas dúvidas e questões, que vou pedir por favor que coloquem no Q&A ou no bate-papo. Nós vamos ter aqui a meia hora de apresentação, que vamos dividir em duas partes. O Paulo vai então falar um bocadinho, cerca de 20 minutinhos, depois teremos os últimos 10 para responder às vossas dúvidas, às vossas questões, que vos convidamos também a colocarem, que nós vamos tentar ajudar da melhor forma possível. Vou passar a palavra ao Paulo para não lhe tirar mais tempo do webinar. Convido-vos também todos os participantes a visitarem as nossas redes sociais, o nosso site e algumas novidades que temos para o mês de maio, está bem? Muito obrigada a todos. Paulo, bem-vindo, muito obrigada e um bom webinar. Obrigado, Karina, e até já. Até já, obrigada. Bem, muito obrigado. Boa tarde, eu estava aqui a ver a todos e a todas as participantes, já que temos ambos os géneros, de vez em quando vou olhando aqui para o lado também para ter acesso ao bate-papo, para ver se surge alguma questão que eu possa responder. Eu farei então uma pequena introdução, que espero estimular só depois um conjunto de questões. Tentarei ser tão amplo quanto possível, mas ainda assim restrita àquilo que é o tema que eu venho aqui falar e que tem muito que ver com o impacto na saúde mental, que tem uma situação como aquela que nós assistimos da guerra na Ucrânia. Sabendo que aqui serei sempre um bocadinho mais generalista, porque não me vou referir especificamente só ao conflito e da situação da guerra na Ucrânia, mas também qualquer situação de conflito a que nós possamos estar expostos. E isto porquê? Porque em termos ocidentais, sobretudo naquilo que é pelos órgãos de comunicação portugueses, nós temos mais acesso neste momento a esta guerra, mas não é a primeira guerra, não só no território da Ucrânia, nem é o único conflito que temos em todo o mundo, pelo que, ainda que neste momento estejamos mais atentos e a sofrer mais este tipo de impacto, ele já existe desde há algum tempo em outras populações a que temos tido acesso. Impactos na saúde mental. Que qualquer situação traumática ou de conflito tem impactos, nós sabemos sempre. Que os impactos são, na sua maioria das vezes, ou maioritariamente negativos, e ainda bem que o são. Agora, quais são os impactos? Isso importa ter sempre em conta que diferem de cada pessoa, já que todos nós temos diferentes mecanismos para lidar com as situações, e também nós, apesar de assistirmos às mesmas imagens e mesmas notícias e o mesmo tipo de informação, somos afetados e percepcionamos as coisas de forma diferente. Pode ser negativamente, mas, portanto, somos impactados também de forma diferente naquilo que nós assistimos. Sinais ou que consequências é que acaba por ter uma situação de conflito ou de guerra? Acaba sempre por poder causar ansiedade, irritabilidade, zanga, falta de paciência, a perturbação no bem-estar, no normal persecução do dia-a-dia, na capacidade de pensamento, aquilo e que nós nos importa mais dizer do que às vezes ter consequências negativas ao falarmos de possíveis situações de doença mental, acaba por ter um impacto que tem que ser mais validado por nós, que estamos na saúde mental, que é a ausência ou dificuldade em termos de saúde mental. Portanto, mais do que doença mental, falarmos da saúde mental e da ausência da mesma. Porque é a saúde mental que acaba por ter um papel muito importante na proatividade e naquilo que são os desígnios da resiliência de todos nós enquanto seres humanos e na nossa capacidade de ultrapassarmos as barreiras do dia-a-dia. O que é que nós, sobretudo a Ordem dos Psicólogos, tentamos fazer desde que as situações a situação da atual guerra da Ucrânia tem estado sempre exposta no nosso dia-a-dia? Mais do que falar do impacto negativo que ela tem, que
foi aquilo que eu tentei abordar um bocadinho, nós tentamos sempre aconselhar o que é que podemos fazer para minimizar este impacto negativo. E era sobre isso que eu também gostaria mais de me centrar. Se negativamente nós somos afetados pela ansiedade, irritabilidade, percepção negativa, falta de confiança, dificuldade de tomar decisões, lentificação de pensamento, alterações do padrão do sono em algumas pessoas, e isto sempre pressupondo que estamos a falar de pessoas que têm acesso, ou seja, são impactados indiretamente pela situação de conflito, ou seja, estou a pressupor que estamos a falar de pessoas que vivem em território português, portugueses, e que não estão diretamente impactados com a guerra, não estão na zona de conflito, porque aí teremos que falar de situações traumáticas de guerra, e isso já é um tema completamente diferente, e o seu grau de abrangência e também de perigosidade para a saúde mental é completamente diferente. Obviamente também quem é afetado em território português, tudo depende se conhece alguém, se já conheceu no passado alguém, se tem amigos, se tem contacto com alguém que estivesse em território ucraniano, a intensidade com que vê o tipo de imagens, as suas próprias características psicológicas, são algumas das características que também depois vão influenciar a forma como a pessoa é afetada. Sendo assim, e passando àquilo que eu considero mais importante, que é, então, como é que nós podemos diminuir todo este impacto e todas estas consequências de acesso à informação ou de sermos informados por questões que possam ser menos positivas? E aqui vou recorrer, peço desculpa, de vez em quando vou recorrendo aqui da pequena cábula, para pelo menos não me esquecer daquilo que é mais importante para poder transmitir. É muito importante, e antes de eu passar à questão das estratégias, e também não posso esquecer, que a influência desta guerra, e possivelmente, entre outras muitas razões, teve mais impacto na maioria da população portuguesa e ocidental do que as anteriores, porque muitos de nós estávamos com a expectativa e vinhamos de um cansaço que já começava a ser designado por cansaço pandémico e que tinha que ver com a recuperação da fadiga pandémica, viver sempre a perspectiva e a expectativa de que estivesse a chegar ao fim toda a limitação imposta pela Covid-19. E nessa fase em que se começa a percepcionar como podendo advir uma maior facilidade de movimentação e de liberdade de movimento e até de alguma prospecção ou prosperidade, recuperação económica, eis que surge a situação do conflito na Ucrânia, tendo aumentado não só a percepção de insegurança, como também as dúvidas face àquilo que é o futuro. Portanto, também não podemos retirar todo este contexto para perceber também o impacto muito específico que esta situação de conflito teve na altura em que apareceu. E então, e agora sim, estratégias. Muito importante. Todos nós, e é uma coisa, é algo que nem todos estão muitas das vezes preparados para fazer, temos que saber viver com as nossas emoções e sentimentos. Portanto, cada pessoa pode reagir de maneira diferente àquilo que são os impactos de uma situação de conflito, e a reação, desde que seja produtiva, ou dito de outra forma, desde que ela permita que a pessoa, uma reação ainda que negativa, desde que permita que a pessoa depois consiga viver a situação de uma forma mais serena, será uma reação mais positiva ou produtiva, como eu estava a dizer. Uma pessoa pode chorar, pode gelar, pode ficar momentaneamente paralisada, mas desde que depois dessa reação ela conseguir recuperar a sua normalidade e cada vez menos essa reação acontecer, e se for cada vez com menos intensidade, então pode ser uma reação positiva. A pessoa, por simplesmente saber que reagir negativamente a uma situação que é por si só negativa é algo perfeitamente normal e que nós temos que aceitar e que temos que conseguir viver com isso. Portanto, este é sempre uma mensagem que nós tentamos passar, que é saber viver com, saber aceitar as emoções quando elas existem, quando elas se expressam ou são sentidas de forma negativa, porque se a situação é negativa, as emoções também elas próprias e os sentimentos têm que ser negativos. Todos nós acabamos por ter e criar algumas das nossas estratégias para gerir o stress e a ansiedade. Quando estes são
não compensatórias, portanto, descompensatórias, têm a capacidade da pessoa funcionar no seu dia-a-dia. A pessoa deve sempre e tem sempre que procurar ajuda de um profissional de saúde mental, saúde psicológica, não podendo fazer ou não necessitando de fazer, porque nem sempre precisará de fazer. Há várias estratégias para gerir a ansiedade e nunca permitir que esta seja em demasia, porque pode estar ou não associada também a uma situação de conflito, pode já a pessoa ser ansiosa antes a toda esta situação da guerra e depois, pura e simplesmente, utilizar as mesmas estratégias que já utilizava anteriormente para baixar toda a situação que possa estar, de aumento de ansiedade, que possa estar relacionado exatamente com isto. Mas se nós, e surge aqui uma informação muito importante que nós psicólogos, sobretudo através da Ordem dos Psicólogos, vamos tentando passar, mais do que agir sobre a ansiedade é ter alguns cuidados para evitar que eles surjam no que toca à situação do conflito e dos que geralmente está no topo dos conselhos é exatamente evitar a exposição em excesso às notícias sobre guerra. E quando se diz limitar em excesso é seguir um bloco noticioso o suficiente para a pessoa se manter informada se assim tiver desejo, portanto, não podemos nem devemos enterrar a cabeça na areia, mas devemos sim estar minimamente informados para saber pensar, perceber e acompanhar a evolução do assunto e escolher meios de informação fidedignos e nunca contribuir também para a disseminação de notícias falsas, muitas delas catastrofistas, que acabam não só por ter impacto na nossa própria saúde mental, mas também no impacto dos outros. Uma situação de conflito geralmente leva a que as pessoas façam juízos de valor sobre uma das partes, e esta é outra estratégia que geralmente também damos para conseguir lidar com estas situações e evitar o impacto da situação de conflito. Mas algo que também vamos aconselhando é evitar fazer estereótipos. Porquê? Porque isso acaba por afetar não só as partes envolvidas, um grupo populacional que até pode não ter nada a ver com a situação, portanto não criar estereótipos em torno daquilo que são as partes envolvidas, sejam elas ucranianas, sejam elas russas, porque esses estereótipos vão acabar por adensar não só uma imagem coletiva sobre o conflito, mas também a nossa percepção sobre o próprio conflito. Portanto, não havendo necessidade de se estereotipar, isto deve ser evitado em qualquer situação. Quando nós somos comedidos por processos de ansiedade, geralmente uma das primeiras coisas que acaba por nos afetar são os pensamentos catastróficos, ou seja, começamos a antecipar sempre o pior cenário e é algo que nós também vamos sempre aconselhando a que se evite fazer, que é nunca imaginar que o pior pode acontecer, até porque cenários catastróficos, além de mexerem com a nossa ansiedade, mais uma vez mexem com a ansiedade coletiva, com aquilo que é a nossa perspectiva de segurança, percepção de segurança, por uma vez também acaba por mexer muito com as nossas ações, com a nossa tranquilidade e também com a nossa irritabilidade e mais uma vez falando em saúde mental, portanto todas estas estratégias que eu falo acabam por todas elas terem impacto naquelas primeiras sensações que eu falei quando disse os impactos da saúde mental. É importante também, nós temos reforçado a Ordem dos Psicólogos desde o início da pandemia, tendo reforçado agora novamente com esta situação de como lidar com a situação de guerra, a importância de falar com amigos, conhecidos, partilhar opiniões, não sendo exagero, mas colher opiniões idênticas às nossas e podermos expressar um bocadinho aquilo que sentimos e reforçar também aquilo que são as nossas relações. Os aspectos de socialização também favorecem genericamente a saúde mental, mas muito a nossa percepção de segurança, o nosso desenvolvimento cognitivo e a nossa capacidade de nos sentirmos integrados no meio. Devemos manter todas as rotinas também, que é algo que quando somos afetados ou quando a maioria das pessoas começa a seguir um bloco noticioso tão intenso como é este que tem acompanhado situações de conflito ou como era anteriormente, quando ia seguindo a situação da Covid-19, acabava por perder um bocadinho a sua linha de vida, de continuidade, de atividades do dia-a-dia, portanto muito importante ir mantendo
todas as rotinas e já o aconselhávamos na altura da Covid-19, temos que reforçar agora, manter e desenvolver as capacidades de resiliência, sabendo que a resiliência, e é muito falada transversalmente em toda a sociedade, nós psicólogos interessa muito porque tem que ver com a nossa capacidade de gerir, lutar, vencer todas as situações de adversidade. Isso é algo que tem que ser continuamente e constantemente trabalhado. Lida melhor com situações de conflito ou traumáticas quem melhor capacidade tiver de resiliência. Mas se falamos de resiliência, então falamos também em atividades de lazer, e são essas que também não podem ser esquecidas e que devem ser mantidas. Se há pouco falei das rotinas, guarda-se aqui um bloco específico para atividades de lazer, que ainda que elas façam parte das rotinas, se não fazem, devem fazer, se não faziam, devem passar a fazer, mas sobretudo têm que ter um bloco específico ao longo do dia. E fazem parte também de um outro bloco muito importante, que é o do autocuidado, que nós estamos sempre a dizer, sendo atividades de lazer, seja aspectos de socialização, isto pode estar tudo inserido dentro daquilo que é o autocuidado, mas o autocuidado também pode ser muito mais do que isso, tirar um tempo para, cada um conseguir tirar um tempo para si próprio, fazer coisas que lhe façam sentir bem, desde que tenha consciência de que o está a fazer, e esta consciência é muito importante. E se fazermos o paralelismo com a situação de conflito que vivemos, nós acabamos por ter consciência do sofrimento das outras pessoas, daquilo que acabamos por assistir, daquilo que nos projetamos naquilo que está a acontecer, no que está a acontecer, porque é o nosso processo empático a desenvolver. Pelo que, quando nós fazemos algo por nós próprios, também essa consciência em nós tem que existir, tem que ser feita. Com esta situação de conflito, mais uma vez, também já tinha existido no passado, presente e outras situações, vem ao de cima a necessidade de contribuir, de agir, de fazer algo em prol do outro. A maior parte das pessoas faz isso por uma necessidade muito própria, muito pessoal, por um quase instinto, projetando também na sua capacidade de ajudar a sua própria autoajuda. Sim, isso é benéfico. Se alguém quer, deve, dentro daquilo que são as suas capacidades e possibilidades, ajudar e tentar ajudar o outro da forma que tiver, e que não tem que ser como outra qualquer pessoa, como a maioria das pessoas ajuda, ou quem não tiver capacidade para ajudar também não se deve ficar preocupado ou sentir qualquer culpa em função disso, exatamente porque nós só devemos ajudar o outro depois de estarmos bem connosco próprios, senão aquilo que estamos a providenciar não é sequer uma ajuda ao outro, é poder eventualmente estar a complicar a vida do outro. E isto serve para todas as situações de conflito, portanto, o querer ajudar tem que ser sempre de acordo com aquilo que é a nossa capacidade de ser, de estar e de conseguir fazer ou dar. Por último, e daquilo que eu fui selecionando para poder transmitir aqui, o que é que podemos fazer para ajudar a manter a nossa saúde mental numa situação de conflito, como esta que assistimos da guerra da Ucrânia. Monitorizar sempre a nossa saúde psicológica e o bem-estar, a reflexão, o nosso autoconhecimento, e isso é algo que pode ser feito por nós mesmos, connosco. Aí está, naquele bloco que eu defini como o do autocuidado, aquilo que podemos fazer por nós próprios, através dos outros que nos são conhecidos, através do nosso autoconhecimento acerca de padrões de interação. Nós também sabermos monitorizar aquilo que é a nossa capacidade de sorrir, de conviver, de socializar, de estar, de animar, de sair, de não estarmos prostrados, de termos a mesma dinâmica, a mesma capacidade de vencer as adversidades do dia-a-dia. Portanto, tudo isso nós devemos sempre ter a capacidade de monitorizar. E pronto, em 20 minutinhos foi isto que eu tentei selecionar um bocadinho, não sendo muito maçador. Entretanto, estas e outras, passo esta informação. A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem, desde o início da Covid-19, tido um conjunto de documentos que são disponíveis a toda a população numa linguagem simples, acessível. Se vocês procurarem
mesmo no Google, se escreverem "eu sinto-me", a Ordem dos Psicólogos, são diretamente relacionados para um site que tem um conjunto de elementos que são sobre vários temas, depois é interativo, portanto vocês podem escrever ou procurar por palavra-chave o tema que gostassem de ver, para ver se já está desenvolvido. São mais de 500 elementos escritos acerca de vários temas. Se procurarem, por exemplo, este da guerra, penso eu que mesmo que se escreverem OPP, que é a Ordem dos Psicólogos Portugueses, guerra, vai-vos aparecer já também algum conjunto de informação, serão direcionados para o site da Ordem e lá encontrarão também algumas estratégias, algumas delas eu acabei por referir aqui, outras demais e outros documentos, nomeadamente também como falar de guerra e paz, como promover a guerra e a paz junto de crianças, ou falar acerca da guerra falando de paz com as crianças, portanto, várias estratégias que são abertas a toda a população. Como estava aqui a ver, a Paula colocou aqui uma questão: como lidar com a insegurança sob a forma como entendemos e como vimos o mundo? Como evitar os pensamentos catastróficos? Como reforçar a nossa resiliência e evitar que a irritabilidade tome conta de nós? Portanto, olá, Paulo, novamente. Eu já vi que passou para a parte das perguntas, eu vou aproveitar e juntar-me para fazermos em conjunto. então força, Karina. Claro que sim, obrigada. Aqui na primeira pergunta que o Paulo estava a falar sobre como lidar com a insegurança, sobre a forma como entendemos ou como vimos o mundo, que dicas, que foi um bocadinho do que o Paulo falou acerca das estratégias? Sim. Ver se eu percebo como lidar com a insegurança. Ou seja, como é que nós podemos fazer se percepcionarmos o mundo como inseguro? Será isso? Sim, é o que eu consigo também entender da pergunta. Eu aí tenho que me agarrar aí a uma questão. Eu vou tentar fazer aqui... Em inglês existe uma expressão que é o self-talk. Nós em português dizemos autodiálogo interno positivo. Ou seja, nós quando somos influenciados negativamente por algo, temos uma tendência de, com um diálogo muito interno, com os nossos pensamentos, criarmos ideias catastróficas, muito negativas, de que tudo vai correr bem. Eu gosto sempre de dizer, essa voz interior que existe, como se diz no senso comum, quando as pessoas dizem que é o tico e o teco, aquela voz interior que fala connosco, eu gosto muito de dizer que ou ele é automático e diz o que quer dizer, essa voz interior, ou nós temos que ter a capacidade de falarmos com nós próprios com aquilo que nós queremos que seja a nossa realidade. Porque a realidade é uma, mas a percepção é individual e essa pode ser trabalhada. Okay? Por isso mesmo é que esta situação de conflito afeta as pessoas de forma diferenciada. Ou seja, umas pessoas são mais influenciadas que outras, mas têm mais capacidade de ver as coisas de uma forma muito mais positiva. Esse é um instrumento que todos nós temos, que é a nossa capacidade de reescrever a história que tantas vezes ecoa dentro da nossa cabeça de uma forma positiva. Pelo que, como lidar com a insegurança de uma forma como entendemos ou vemos o mundo, eu começaria por dizer um bom diálogo positivo connosco próprios. Vai tudo correr bem, está tudo bem. Outra é, muitas destas percepções, deixem-me ver, não, muitas destas percepções que as pessoas vão criando, muitas, não são todas, mas são um bocadinho irrealistas. Ou seja, pode existir eventualmente a percepção, que neste momento não é muito realista, de que a guerra se pode estender a todos. Ela é real, ela existe, mas é uma realidade com a qual não temos que viver, porque isso vai condicionar toda a forma, toda a vida das pessoas e pode nunca ser verdade. Portanto, entre o deve e o haver, de cada um de nós hipotecar a sua vida ativa em função de algo que pode eventualmente, possivelmente vir a acontecer, não se sabe quando. Então é sempre possível agarrarmos àquilo que é racional e objetivo. A guerra, por enquanto, está concentrada, centrada num determinado espaço geográfico, não muito distante, mas ainda muito distante de nós.
E há várias pessoas a trabalhar para que ela não se espalhe. E temos que acreditar naqueles que elegemos nacional ou internacionalmente para nos protegermos. E este tipo de pensamento que é racional tem sempre que ser construído para evitar que todo o outro, muito irracional, muito com base no medo, se alastre para nos poder afetar. E nesse seguimento, Paulo, eu posso aproveitar para perguntar aqui uma outra questão. Será justo continuarmos a nossa vida normalmente sabendo das coisas horríveis que estão a acontecer? Essa é uma excelente questão. É mais do que justo nós continuarmos a viver. Este é um pensamento que toda a gente tem que dizer a si própria. A culpa faz parte de todos estes processos. Quando nós assistimos a algo que é considerado como injusto e sentimos que devíamos fazer algo para salvar tudo e todos. Aí está, é o nosso processo empático a funcionar. Ainda bem que essa culpa existe, torna-nos humanos e ajuda a consolidar o bom senso e a vida em comunidade. Agora, mais uma vez, racionalmente, sim. É ideal, se nós considerarmos que podemos pontualmente dar uma ajuda, ajudar a resolver algo, sim, podemos e devemos intervir. Desde que seja realmente para ajudar. Mas, fora esse momento, sim, temos, pela própria paz social, que todos nós nos envolvemos no nosso dia-a-dia. Porque se nós não promovermos todo o crescimento, toda a paz social naquele que é o nosso microcosmos, estaremos também a contribuir para o alastrar e o crescimento da situação de conflito, e essa é uma das ideias que temos que ter. Em termos, e egoisticamente falando, porque esse é um dos momentos em que cada uma das pessoas também tem que pensar em si própria. Não resolve nada vivendo a ansiedade dos outros se não for para resolver. Portanto, tem que viver a sua própria vida com atividade e, se quiser ainda assim projetar-se e pensar coletivamente, mantendo a prosperidade numa das partes do planeta ou na maioria das partes do planeta, estamos a contribuir sempre a uma sociedade melhor, que é dar um exemplo da funcionalidade, criando a normalidade naquilo que realmente está a ser anormal. Agora, se todo o planeta parar porque há uma zona de conflito, quando não se pode ajudar, então estamos a tornar o conflito como o novo normal. É um risco. E foi o risco daquilo que aconteceu em guerras passadas e que a história nos ensinou. Foi quando toda a sociedade se mobilizou e se direcionou sempre que havia um conflito, generalizando os conflitos. Exatamente, acho que faz todo sentido. Obrigada, Paulo. Eu tenho aqui nesse seguimento, como é que nos podemos abstrair das notícias diárias sobre as atrocidades que ocorrem na Ucrânia? Eu vou ser repetitivo neste aspecto. Se não há nada que possamos fazer, não sei se o melhor será abstrair, mas sim conter a informação. Eu quero acreditar que cada um de nós pode dar o seu contributo, seja pela sua indignação, seja pela sua manifestação, seja pelo seu apoio, na altura, nas formas e com as entidades certas. Portanto, daí eu dizer, não sei se o abstrair é o melhor, agora minimizar, sim, sem dúvida, sem dúvida. O falar sobre isso, o ensinar gerações vindouras do que está a acontecer, o informar, tudo isso ajuda a criar história. Tudo isso permite perpetuar situações de paz e permite-nos estar bem connosco mesmos se nós tivermos a ideia que isto que estamos a dizer, a falar, a comunicar, a transmitir, que está a aumentar a probabilidade de poder ter que haver mudança dessas situações. Portanto, o abstrair, não. Agora, limitar muito aquilo que é a nossa capacidade pessoal de fazer esse nosso trabalho social sem afetar a nossa capacidade de viver em sociedade e em paz neste lado do mundo, sim. Ok, obrigada, Paulo. Ainda nesse seguimento, fala-se cada vez mais na saúde mental. Estas situações vêm obrigar um bocadinho a valorizar este tema? Sim, já se falava-se um bocadinho antes da Covid-19, falou-se muito durante a Covid-19 e agora fala-se muito mais. Eu acredito que as profissões de saúde mental são aquelas que gostaria eu que daqui a 200 anos já cá não estivessem. Seria bom sinal. Seria que não era necessário profissionalizar algo que tem que ser nosso por direito, não é? Portanto, nós começámos
eu disse isto no início e vou voltar a referir. Quando nós começámos a falar, eu comecei a falar de doença mental, portanto, doença é quando nós intervimos sobre a doença, saúde mental é quando nós estamos a falar de paz social, de justiça e de prosperidade. E também prosperidade económica, porque sem a prosperidade económica não existe a saúde mental e sem saúde mental também não há prosperidade económica, porque pessoas não saudáveis não produzem uma economia saudável. Portanto, cada vez mais se fala, mas cada vez se tem que atuar mais exatamente nessa perspectiva daquilo que é a saúde mental, na promoção da tal resiliência. E havia aqui uma questão ainda da Paula, que eu penso que ainda não respondi, que é, então, como é que se trabalha a resiliência? Trabalhando muito alto, e isto de uma forma muito simples, mas é um assunto que não é de todo simples, mas trabalhando muito a capacidade de reflexão, muito aquilo que é o autocuidado, muitos aspectos da socialização, do tal bem-estar, da confiança, da segurança, da satisfação / felicidade e um conjunto de outras estratégias e rotinas, mas que nos permitem que nós consigamos ver cada uma das barreiras, cada um dos obstáculos, cada um dos problemas como um enorme desafio. Obrigada, Paulo. Penso que nesse seguimento também acabou por responder aqui à última questão que está colocada no bate-papo de como reforçar a nossa resiliência. Eu convido-vos a colocarem mais questões, se assim for o caso. Podem colocar no Q&A ou no bate-papo. Aproveito para partilhar com vocês que durante o dia de amanhã iremos partilhar o webinar com todos os participantes, caso queiram rever e ouvir alguma parte com mais atenção ou com mais detalhe. É verdade que nem sempre é fácil filtrar os pensamentos e desligar um bocadinho acerca deste assunto, principalmente quando se tem todo o dia o telemóvel à frente e depois as notícias ao final do dia, acaba por não ser fácil esse ponto, essa parte, e acredito que depois há várias pessoas que tenham forma de, ou conseguem filtrar mais e outras que consigam filtrar um bocadinho menos, não é? Acredito que tenha a ver um bocadinho com a personalidade de cada um. Sim, Karina. Agora, enquanto a Karina falava, lembrava-me uma situação. Vou tentar usar exatamente por algumas das questões que estavam aqui colocadas, que é mais antigamente do que hoje em dia. Hoje em dia ainda acontece um bocadinho, mas antigamente havia um acidente na estrada, pronto, e gerava-se ali uma fila de 2 horas, a gente encostava ao carro para ir ver o acidente e atrapalhava-se os meios de socorro. A sociedade evoluiu e hoje em dia as pessoas travam, olham, ficam indignadas, depois seguem o seu caminho e se houver um ou outro que seja bombeiro ou socorrista ou médico para ajudar. É um bocadinho isto que temos que fazer. Hoje em dia não paramos nos acidentes, porque eles tornaram-se por demais evidentes, e já existe também uma consciência cívica de que se não é para ajudar é para seguir viagem. Mas é um bocadinho isto que se passa com as notícias. Se não for para ajudar, temos que seguir na autoestrada da vida. Podemos refletir lá à frente, considerar, afinal até podia ter ajudado, até posso ajudar, e aí ajudamos, mas de resto temos que seguir com o nosso caminho, confiando que um conjunto de instituições estão a fazer tudo o que podem e o que não podem para que esta situação tenha um fim. Obrigada, Paulo. Acho que faz todo sentido o que o Paulo acabou de dizer nesta meia hora, e é importante continuar, não desligarmos totalmente do assunto, mas continuarmos a ouvir com atenção e tentar fazer o que podemos dentro dos meios possíveis, não exageradamente, claro, para que tudo possa correr da melhor forma. Se entretanto não surgirem mais questões, e também já estamos aqui no nosso tempo de webinar e não falhando com os participantes, agradecer a participação do Paulo. Acho que foi muito importante falarmos um bocadinho sobre este tema, que não pode nem deve ser esquecido. Agradecer aos participantes pelas vossas dúvidas, pela vossa participação. Brevemente, então, iremos disponibilizar o webinar com todos vós, e obrigada a todos mais uma vez em nome da Escola de Negócios e uma boa continuação. Obrigada. Obrigado.